Mas essa palavra surgiu quando Deus me disse algo que, sinceramente, foi muito difícil de entender. Porque Deus me disse assim: André, os Judas seriam inevitáveis na sua vida. E às vezes você vai ter que andar com os Judas. Quando eu escutei isso, eu falei: meu Deus, não é melhor andar com os Pedros? Porque, Senhor, pelo menos estão no meio revoltados, dizem que vão fazer, dizem que não vão fazer e fazem, cortam a orelha dos outros, na verdade tentam matar. Pedro não era tão certeiro, capaz de ir lá e acertar somente a orelha, foi para matar. Senhor, não é melhor eu andar com os Tomé, que de vez em quando duvido da fé, ou com o João, que quer mandar fogo no céu e matar todo mundo, Senhor? Mas isso aconteceu uma vez, era um discípulo do amor, e Deus falou comigo: André, os Judas serão inevitáveis na sua vida. Eu, quando escutei isso, meu coração tremeu. Mas quando a gente libera uma palavra como essa, sabe o que acontece com as pessoas que estão escutando? Elas ficam pensando: será que ele está mandando uma indireta para mim? Escuta uma coisa, eu nunca preguei mandando uma indireta. Eu mando uma direta na cabeça. A palavra é para você mesmo. Se fosse para outra pessoa estava aqui. Teu sermão, essa palavra que você vai ouvir é para você. É você que precisa ouvir. É evidente que no meio dessa palavra, parte vai te servir e parte vai te proteger para quando isso acontecer com você. Muitas pessoas não sobrevivem a uma traição. A traição é algo terrível, porque destrói a confiança. A confiança é o estágio mínimo no relacionamento saudável. Quando a confiança é rompida, há um rompimento na confiança, é difícil você voltar até a confiar. E algumas pessoas, porque passaram por histórico de traição, eram pessoas excelentes, mas foram traídas tantas vezes, começaram a deixar de acreditar no outro. E tem um momento na nossa vida, foi como vários diretores ministraram aqui, a gente começa a olhar as pessoas como a gente se vê. Então, se eu sou mentiroso, eu acho que todo mundo está mentindo. Se eu sou meio nojentinho, eu acho que todo mundo é nojentinho. Até porque são lixa com lixa, e semelhantes se atraem. Deus coloca algumas vezes pessoas na nossa vida que são exatamente igual a gente, ou para que a gente se lembre de onde a gente saiu, ou como a gente está, ou para onde a gente vai. Mas se você parar para pensar, o nome Judas é um nome lindo. Você sabe o que significa Judas? É o mesmo nome Judá. Judá e Judas é o mesmo nome. Judas significa louvor ao Senhor. Então por que será que ninguém hoje quer botar o nome do filho de Judas? O povo de Israel separou isso muito bem. Porque quando a gente pensa em Judas, a gente pensa num traidor. Não importa o que significa o nome, ele foi marcado por causa da sua traição. Ninguém coloca o nome do filho de Judas Iscariote. Coloca o nome dos apóstolos. Não é verdade? Por quê? Porque esse nome representa uma traição. Mas quem era Judas? Judas era um dos 12. Alguém que foi chamado
por Jesus como os demais discípulos. Cristo viu nele inteligência. Provavelmente ele era um cara dinâmico e que tinha uma grande probabilidade dele crescer. Senão Jesus não ia chamá-lo. Sabe? A gente precisa entender algumas coisas na nossa vida. Jesus orou para separar os seus discípulos. Ele era Jesus. Escolheu pessoas para estar com ele, que com certeza ele viu algo tão especial. Mas algo aconteceu com Judas. Sabe, Judas não caiu de forma repentina. No mundo espiritual não existe quedas repentinas. A gente cai por aquilo que a gente se alimenta. A gente se alimenta tanto de cobiça que um dia a gente cai. A gente se alimenta tanto de inveja que a gente cai. Se você falasse para Judas no primeiro momento, quando ele foi chamado, que um dia ele ia trair Jesus, ele ia falar nunca. Se você falasse para Saul que um dia ele ia perseguir aquele jovem que entrou dentro do palácio com a cabeça de Golias, ele ia falar nunca. Se um dia você falasse para Saul que ele ia consultar uma feiticeira, ele ia mandar te matar, porque Saul começa o ministério matando os feiticeiros, termina o ministério consultando os feiticeiros. Se você falasse para Adão que aquela criança que estava nascendo, caindo, um dia ia matar o seu próprio irmão, talvez ele falasse nunca. E eu fiquei perguntando, Deus, se o Senhor tinha 12 e tinha um Judas, imagina na minha igreja, não tem umas 900 pessoas. Eu falei, Deus do céu, muito Judas num lugar só. Fiquei pensando na minha equipe, eu falei, meu Deus do céu. Na hora que eu estava naquela neurose toda, eu falei, Deus, eu estava começando a olhar para os outros, falando, será que ajuda? Será? Aí Deus falou uma coisa comigo, André, escute bem. Eu disse para você que o Judas seria inevitável, mas eu não quero que você olhe as pessoas como se fossem Judas. Eu quero que você olhe para as pessoas como eu olhei para Judas. Jesus nunca mudou o seu caráter porque ele andou com o traidor. Ele nunca mudou o seu caráter porque alguém o traiu. Pelo contrário. Se você parar para pensar, Jesus se deixa ser beijado. O que significa um beijo, por favor? É quase uma senha para dizer, eu te amo, eu gosto de você, eu tenho carinho por você. Jesus, ele permite que Judas beije, como uma senha. Te amo. Que tipo de Deus é esse? Tão fantástico, que se permite ser beijado pelo traidor e não chama de amigo. Traiu Jesus, ele procurava um momento específico para pegar Jesus. Jesus está num momento muito tremendo dele, ele está sozinho, ele vai com 3, mas ele fica sozinho, ele está orando, ele está suando sangue, ele está naquele momento humanamente debilitado, os pecados do mundo estão sobre ele. Judas vai exatamente no lugar onde ele conhecia que ele tinha andado com Jesus. O traidor sempre vai buscar a gente num lugar que ele já conhece, onde já foi conosco algumas vezes. O Judas sempre procura uma ocasião onde a gente está debilitado. Às vezes a gente está passando por um momento, uma dificuldade. É nessa hora que o diamante chega e vê o Judas
te pega. É por isso que a gente precisa de cobertura. Porque o dia que a gente estiver mal, a gente ter alguém para nos ajudar. É por isso que a gente precisa de cobertura quando a gente está bem, porque é no sucesso que a gente afunda. Se a gente não perceber no momento da nossa debilidade, vai aparecer alguém que vai nos trair. Sabe o que meu apóstolo disse para mim, André? Você ama muito fulano de tal, não é? Eu falei, sim. Então desgruda dele um pouquinho. Eu falei, por quê? Não fica indo muito na casa dele. Não gruda nele, não. Comece a orar por ele. Porque o diabo sabe que se tocar nele, vai te ferir profundamente. Porque você o ama. Naquele momento, escutei a sua orientação e comecei a orar. E comecei a pedir por cada um da minha equipe, porque eu sinto um sentimento tremendo. Por cada um deles. Eu e o Diego, nós sofremos muito com essa palavra. E eu nas redes sociais me detonava por causa dessa palavra. As pessoas falavam, não, a palavra é de Deus, mas desnecessária. Me lembra um dia, né, André? Eu sofrendo por causa de uma palavra como essa. Eu pregava, algumas pessoas se levantavam e saíam do culto. Tudo porque eu preguei sobre Judas. Eu chorava, mas Deus estava me ensinando. Ele estava me dizendo, André, vai ter palavras que você vai pregar, que muitas pessoas não vão querer ouvir. Não se preocupe, não estão rejeitando você, estão rejeitando o Senhor. Porque a gente acha que a gente é tão perfeito que a gente nunca vai cair, mas a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para não cair. Se você parar para pensar, o que tem matado mais algumas pessoas é orgulho. Porque o membro da igreja acha que tem um rei na barriga. Nós, pastores, nós temos certeza. Nós precisamos nos humilhar, porque a gente está acostumado a mandar. A gente está acostumado a mandar, vamos ser sinceros. A gente pede uma coisa, a gente já está acostumado. Alguns são até intolerantes, por favor, pega um copo d'água para mim, não precisa mais não, já foi. A gente tem que começar a controlar, senão o Judas da nossa igreja, se nós mesmos. O problema é que a gente só vê Judas como um pecadão. Não. Qualquer coisa que Deus mandou você fazer e você não faz, você está traindo. Você está errando. É por isso que as pessoas têm muita facilidade em louvar o Senhor em desobediência. Aí quando você fala uma coisa, olha, teve uma orientação, por que você não fez? Não, porque Deus mandou. Eu falei, não. Não foi Deus, foi a sua escolha. A gente decide a orientação que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer. Eu vejo isso o tempo todo na escola. A gente fala para as pessoas, olha, é para acordar a tal horário. A pessoa fala, não, eu quero ficar na cama. Na sua casa você dorme o horário que você quiser. Aqui na escola tinha uma orientação. Quando você decide ficar no seu quarto, se escondendo, ou conversando com outra pessoa, ou tentando fazer aconselhamento durante uma ministração, você está dizendo para Deus que você não quer ouvir mais nada. Você desobedece no meio da escola. Sabe o que acontece? Se você não for curado disso, você vai sair daqui pior. Porque talvez naquela ministração que você estava dormindo, você estava jogando conversa fiada, seria o momento que Deus ia falar com você. Aquele rapaz que estava aqui, você foi tocado com a apóstola, fez o ato profético. Me perdoe o que eu vou falar para você, mas se você estivesse dormindo lá no quarto, você não ia passar por esse ato profético. Talvez você saísse daqui sem receber esse momento. O momento marcou a sua vida, cara. Se você estivesse dormindo, você não ia receber. Talvez o momento que Deus ia marcar a sua vida, você estava dormindo. O
estou aqui porque você é um faminto por Deus. Mas da mesma forma que você deixou muitos empreendedores falar sozinho aqui, é assim que vão fazer com você no seu ministério quando você começar a pregar. Porque a unção que você não respeita, você nunca vai prosperar. Então, peça perdão e viva uma vida completamente diferente. E sabe, uma das coisas da honra é a presença. A presença é um sinal de honra. Quando alguém te convoca e você está presente. Você quer honrar alguém, esteja presente na convocação, porque isso é sinônimo de honra. Quando alguém te convoca para uma coisa e você começa a dizer não, você está desonrando a pessoa. Claro, existem motivos, pelo amor de Deus. Eu estou falando quando você decide não fazer nada diante de uma convocação. Sabe, Jesus estava convocando Judas para ter uma vida completamente diferente. Eu fico imaginando Judas, se ele não tivesse traído, se ele fizesse qualquer outra coisa. E escute, nosso sistema religioso de igreja não está pronto para tratar Judas. Sinceramente, a nossa igreja não está pronta para tratar Davi. Se o pastor da igreja adulterar e matar, não vai ser curado pela igreja. A igreja não está pronta para ver um pastor em adultério querendo restauração. A gente está pronto para condenar. Só que se você começar a olhar para o ministério de Judas, você vai ver que ele tinha uma debilidade crônica no seu caráter. Talvez você diga, não, essa palavra não é para mim. Porque eu não sou Judas. Eu nunca fui Judas. Deixa eu te falar mais uma coisa. Judas não era uma pessoa comum no meio dos discípulos. No meio de 12, ele foi chamado para ter um cargo de honra. Ele era um tesoureiro. Provavelmente, ele devia ser um grande administrador. Se não bastasse ser discípulo de Jesus, ele foi promovido a um cargo de honra. Você colocaria alguém para cuidar das suas finanças que tivesse um histórico de roubo? Você ia falar, não quero que ele pegue, não é? Ele foi colocado numa posição de destaque. Sabe por que a gente não gosta de ouvir uma palavra como essa? Porque a gente percebe a atitude dos nossos discípulos, mas a gente ama tanto que a gente finge que não vê. É como uma mãe e um pai que sabe que o filho está fazendo uma coisa errada. Eu me lembro, nunca esqueço disso. Tinha uma menina na igreja que a gente sempre falava para a mãe dela, olha, cuidado com essa menina. Ela falava, não, minha menina é santa, aleluia, engravidou antes do casamento. Eu fui numa casa de um rapaz que eu disse para ele, olha, seu filho tem isso e isso é mentira. E tinha. Meia hora antes o filho tinha confessado para mim tantas coisas terríveis. A mãe sabia, mas o pai não conseguia enxergar aquilo que estava diante dos seus sonhos. Judas, ele era contra algumas coisas. Na hora que aquela mulher entrega a oferta, ele até reclama, porque ele era ladrão. Parte daquilo que ele recebia, ele tomava para ele. Será que você não tem sido assim? No meio da adoração você rouba parte da glória para você. No meio do seu ministério, você usa parte daquilo que Deus te dá para você, para suas coisas fúteis. Eu não estou falando quando Deus quer te dar umas férias, quer fazer algo maravilhoso. Não. Eu estou falando quando Deus te dá grandes coisas, mas mesmo assim você rouba o Senhor nos seus dias.
Talvez você seja um ladrão. É por isso que essa palavra não é muito boa de você ouvir. Você dizima quando quer, você oferta quando quer. Você rouba ao Senhor. Um domingo você está chorando, adorando. Você fez vários propósitos. São mau caloteiro, cara. Você não paga ninguém. Todo mundo diz, não, é homem de Deus. Mas é pilantra, não paga ninguém. Seu testemunho está sendo massacrado por causa de deficiência no seu caráter. Você quer avivamento? Quando você voltar para casa, pagar quem você está devendo. Irmão, isso acontece. Você pensa que não acontece conosco? Acontece. Tem pessoas que falam assim, não, pastor, deixa eu chegar aí. Quando eu chegar aí eu acerto, não acerto. Tem gente que compra a camiseta, dá um cheque e fala bem assim, ô pastor, aleluia, sou pessoa de Deus, até o querubim, aleluia, ó, diz sim para esse cheque, ó. Aí eu falo, meu Deus do céu, esse cheque é igual o querubim mesmo, que ele voa para tudo quanto é lugar. E é só caído. É querubim caído, meu irmão, que não tem fundo nenhum, ó. Aí a gente vai falar, ô irmão, você comprou um negócio aqui, tu sabes. Eu falo, eu sei. Ó, general. Você dizima quando quer, você é fiel quando quer. Eu perguntei para uma senhora, falei para a senhora assim, por que a senhora não é dizimista? Porque não dá. Mas a senhora ia morrer. Deus te curou da morte. Você lembra quando você deu o dízimo? Ela assim, o que aconteceu? Eu prosperei. E por que você deixou? Que não dá. Já falei que não dá. Eu falei, meu Deus do céu. Tem gente que é tão infiel que na possibilidade de ser abençoado já é infiel. E se você ganhar R$1 milhão, você tem que dar conta à pessoa? É muito dinheiro para dar para a igreja. Deus não precisa do seu dinheiro não. Digo para você, não, Deus não precisa do seu dinheiro não. É a sua fidelidade que está em jogo. Porque o caráter do homem não é como ele pede, é como ele agradece. Dízimo é a prova da minha fidelidade, oferta é a prova da minha confiança. Em quem eu confio. O problema é que Judas chegou para eles e falaram, o que vocês me dão em troca de Jesus? O que vocês me dão em troca? 30 moedas. O problema não era 30 moedas. O problema é que 30 moedas valia mais para Judas do que Jesus. O que vale mais para você do que Jesus? 30 minutos de prazer? Você pensa que a gente não sabe? Quando o pastor está pregando que tem gente sentada no banco que é adultério? Sabe o que aconteceu? Apóstolo, uma vez com a gente? A gente estava fazendo uma escola como essa no estado de Minas Gerais. E tinha um menino que se dizia o mais crente da igreja, estava levando a gente para cima e para baixo de carro. Era um pedófilo. Estava abusando da menina dos 13 aos 16 anos. Você pensa que vai enganar a gente? Você que está adultério aqui sentado, e você vai sair desse lugar aqui achando que a gente é enganado? Você que continua sendo homossexual enrustido, e em nenhum momento aqui pediu a Deus para Deus te curar, porque não existe cromossomo homossexual. Nós estamos vivendo em uma época onde nós estamos sendo atacados só porque a gente diz que é uma escolha. Amo os homossexuais, cuido de gente assim, amo, mas não sou obrigado a aceitar a atitude dele, como não sou obrigado a aceitar de quem fuma, que se destrói. Mesmo comprando um cigarro que tem uma foto de alguém que vai morrer com câncer, continua se matando todos os dias. E eu não estou comparando o homossexual
cigarro, não é isso. Eu só estou dizendo que cada um tem a sua escolha. Eu tenho a minha. O problema é que eles não querem aceitar a gente ter a nossa escolha. Eles não querem que a gente aceite os homossexuais. Eles querem que todos sejam homossexuais. Se o povo evangélico for na marcha gay e começar a falar deles, nós vamos ser processados. Mas essa semana eles se juntaram para ir na porta de uma igreja para ofender. Por quê? Porque nós somos um povo que quando é ofendido a gente ama. Quero ver eles lá na mesquita, ou no Estado Islâmico lá. Vai na mesquita do Estado Islâmico lá e ficar reclamando para ver. A gente precisa entender isso. O que eles querem é que menino não seja menino, nem menina seja menina. Seja uma coisa estranha. Entre no mesmo banheiro. Usem as mesmas roupas. Isso é cultura grega. Que antigamente tudo era normal. E quando a gente diz que a gente não concorda com isso, a gente é homofóbico. A gente é estranho. A gente é processado por isso, caluniado por isso, cortam parte da nossa mensagem e só bota aquilo que a gente falou para ficar num contexto muito maior. E não adianta, quanto mais popularidade você tem, mais fazem isso com você. Aí pega uma parte da mensagem onde a gente fala assim, aquele povo era estranho. Não tem nada a ver com o contexto da mensagem com alguém. Aí eles pegam uma parte que eu estava falando sobre o homossexualismo, aí pegam outra parte, esse povo é estranho, e dizem que foi a mesma coisa. Isso é covardia. A gente não entende uma conversa só por uma frase, mas pelo contexto inteiro. Judas é quando eu começo a ferir os princípios que Deus pediu para mim, só porque eu quero me dar bem. Muitas pessoas só buscam a Deus na necessidade. É muito comum as pessoas irem no nosso gabinete para pedir as coisas. Pouco comum as pessoas entrarem lá para falar, eu quero agradecer. Por que você permite que uma pessoa continue com você depois de várias vezes demonstrado que é um traidor e que está pronto para matar a sua família? Sabe, Deus amava muito Adão e Eva, mas tem coisa que Adão e Eva fez que Deus impediu eles de estar no jardim. Se você quiser começar a cortar e consertar a sua casa, vai ter coisas que você vai ter que limitar o acesso para algumas pessoas que estão estranhas. Mas também tem pessoas que você vai ter que chamar para junto e dar a última oportunidade antes que ele mesmo se suicide na sua própria cobiça e na sua própria ganância. O que vale mais para você do que Jesus? A pornografia tem tomado o coração dos filhos de Deus. Balaão entendia muito bem disso. É impossível fazer esse povo perder, a não ser que ele se volte contra o seu próprio Deus. Sabe qual é a melhor forma de fazer você perder? É quando você se volta contra Deus, fazendo coisas que Deus abomina. O problema é que a gente acreditou numa mentira. A gente acreditou em heresias, que a pessoa chega aqui na frente, levanta a mão, aceita Jesus e tudo acabou. E a partir daquele momento ela já está convertida. Aí a gente pega qualquer pessoa e leva lá na frente, sem a responsabilidade de cuidar, porque conversão é um processo. Você ensina ela, conversão é metanoia. Você tem que ensinar, não é somente as pessoas irem na frente, é o que elas vão fazer quando saírem de lá. Acompanhamento.
Você ouviu aqui que um líder doente fica impossibilitado de gerar algumas curas. Claro, se você tiver alguns tipos de doença, se você estiver perto de alguém, a pessoa pega. Então por que você continua vindo de congresso em congresso e não é curado? De campanha em campanha de oração, é porque você está usando paliativos e seu futuro vai ser igual Judas. Colocar uma corda no pescoço e se suicidar. Talvez você entrou aqui, você já está com a corda no pescoço, você transa com a sua namorada. Você está transando com a sua namorada e já estava marcando para ir para um hotel essa semana. Mesmo depois de muita unção, você está marcando, programando uma coisa. Você diz que é o homem de Deus, mas você não cuida da sua própria casa. Eu gosto quando Jesus diz para Pedro: no dia que você se converter, você vai ajudar muita gente. Eu acho lindo quando Pedro chega na Porta Formosa, o paralítico lá, o coxo, olha para ele e fala: você tem alguma coisa para me dar? Ele diz assim: eu não tenho nada para te dar, cara, não tenho nada para te dar. Primeiro, todo profeta que começa a se converter, ele começa a entender que ele não tem nada para dar para ninguém. No meio do nada, eu gosto dessa palavra, no meio do nada ele encontra muita coisa. Eu não tenho nada para te dar. Mas aquilo que eu recebi do Senhor. O que ele tinha naquele momento? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Eu tenho perdão de Deus, sabe? Eu estava igual a você. Você está aqui com um defeito físico. Eu tinha um defeito na alma. Eu não conseguia romper. Mas quando eu encontrei com Jesus, apesar de eu ter errado tudo, ele me amava tanto que falou: Pedro, um dia Satanás vai tentar te peneirar. Eu fico imaginando que esse momento, na minha cabeça, foi a hora que ele cortou a orelha de Malco. Imagina, meu Deus, aqui no Rio de Janeiro, se a polícia entrasse para prender seu pastor e de repente você desse um tiro na orelha do policial, você corria na hora. Jesus, ele está tão unção que quando eles vão para prender, eu já escutei isso, que olha, Judas tinha que beijar Jesus para identificar Jesus. A Bíblia diz que quando eles chegaram no Evangelho de João, perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: sou eu. Quando ele falou, eles deram um passo para trás e ficaram todo mundo. Naquele momento ali, Jesus já falou: você só coloca a mão em mim porque eu estou permitindo. Jesus protege Pedro. Pedro não morre naquele momento. Pedro estava olhando para aquele rapaz e falou: olha, eu tenho perdão de Deus, ele me livrou da morte. Era para mim ficar excluído da congregação, porque todo costo do paralítico, ele não entrava no templo, porque qualquer pessoa que tivesse defeito físico não entrava no templo. Eu estava igualzinho você. Eu estava andando com Jesus, mas existiam algumas áreas minhas que precisavam se converter. Mas uma vez que eu toquei nele, eu tenho algo para te dar. Sabe o que eu tenho? Tu me amas. Levanta e anda. Ele levanta, ele corre dentro do templo. É isso que Deus te trouxe aqui. Porque ele vai fazer você tocar em pessoas que vão correr de volta para a casa do Senhor. Completamente curados, mas você precisa passar por essa cura. Você tem que tirar o espírito de Judas de dentro de você. Você tem que tirar esse espírito de dentro de você, senão você vai cair. Sabe qual é a melhor forma da gente matar o espírito de Judas? É saindo da nossa liderança pessoal em alguns momentos. André, me traduz isso para mim. Se alguém te chamar agora, o que vai acontecer? Você tem que parar de me ouvir para seguir. Quando você estiver seguindo alguém, relaxa a sua liderança pessoal e segue. Não tem como seguir a Jesus e falar: se Jesus vai ser do meu jeito. O que significa isso? Traduz melhor para mim, André. Quando eu sigo ao Senhor, é do jeito dele, da forma que ele quer, como ele faz. Ninguém escolhe seu próprio ministério. Eu não escolhi. Você escolheu?
Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez hoje você vai ser curado de uma coisa. Você sonha em cantar na igreja, mas você não tem chamado para cantar, vai fazer outra coisa. Porque você pode até ter um princípio de sucesso, mas não é o teu chamado, você vai ser frustrado. Uma coisa que Jeff falou comigo: quanto mais cedo você descobrir que não é o seu chamado, menos sofrimento você vai ter. Talvez seu sonho seja ser um pastor, mas você não tem chamado para ser pastor. Talvez você sonhe em ser um ministro das nações, você não vai ter. Talvez você sonhe em dançar. Sabe quando a gente se torna Judas? Quando a gente quer algo que não é pra gente. Sabe o que eu queria? Eu queria ser uma pessoa que não falasse nada. Eu queria ser uma pessoa tranquila, tipo, olha pro Ari, igual do Ari. O Ari é difícil de arrumar problema com o Ari. Não é? O Ari é assim. Eu chego pro Ari, aí, fala com ele, dá uma bronca nele, manda fechar a porta, pelo amor de Deus, tá atrapalhando. O Ari chega, aí, cara, tudo bom? Fecha a porta ali pra mim. Eu estava orando a Deus, Deus, me ajuda, Senhor. O pessoal não gosta de mim, Senhor. Sou meio nojento, eu chego, eu vou lá e. Poxa, teve uma vez que eu cheguei na igreja, aniversário da igreja, irmãos. A igreja estava toda feliz, tinha até bola assim na igreja, bola para tudo quanto é lugar, cara. Uma felicidade. As pais fizeram um bolo para Jesus, aquela coisa de aniversário de igreja, uma felicidade. Quando eu entrei dentro da igreja, meu espírito tremeu. Chorei. E comecei a pregar uma palavra que eu não queria pregar. Vocês estão comemorando o quê? Se tem mais chãos que ninguém se converte nessa igreja. Vocês fizeram a festa, vocês não deram presente para o noivo. O povo começava a chorar. Isso no meio de tudo. Eu encontrei um jovem. Cadê o Thiago? No meio disso tudo eu encontro um jovem, e da juventude da igreja. No meio daquela loucura toda. Eu chego lá no líder da juventude, que era o Thiagão. Eles conheceram o Thiagão e começam a bater no Thiago. Pá! Menino! Pá! Rapaz, você conhecesse o Thiago, você bateu no Thiago, o Thiago te arrebenta tudo. Você lembra disso, Daniel? O Thiago chorando para lá e o pessoal ali, meu irmão, o Thiago vai arrebentar ele, o pá, menino! A pastora da igreja falou: eu tive um sonho antes de você chegar aqui. Eu sonhava que vinha um rapaz com uma roupa, e a hora que ele começava a pregar, as pessoas começavam a ficar com a mesma roupa. Você acha que eu queria fazer isso com ele? Eu não queria. Eu queria tanto. Eu falava: Deus, deixa eu ser aquele cara que dá aquela palavra tranquila igual o Zezinho. Todo mundo gosta dele, vai todo mundo convidar ele. Eu sofri muito. Meu apóstolo falava bem assim: deve ser profeta, né? Eu falava: Deus, toda vez que eu vou numa igreja, teve uma igreja que chegou para mim e falou bem assim: André, tu não tem outra palavra não? Toda vez, não importa, você pode pegar qualquer texto, você desce a lenha no povo. Aí eu fui muito curado quando eu estava lá no Espírito Santo. O pastor Daniel, ele sentou comigo à mesa, um senhor de 80 anos, ele me ensinou uma coisa. Ele falou que tive um pastor que estava com problema na igreja, porque ele estava batendo muito na igreja. Aí o pastor auxiliar falou: pastor, a igreja não aguenta mais. Ele falou: vamos resolver o problema? Aí ele: como? Eu estou batendo todo domingo, não é? Ele é. Então faz assim: eu prego num domingo e você prega no outro. Aí um domingo eu bato, outro domingo você bate, pronto, está resolvido o problema. Você acha que eu queria conhecer o pastor Edson assim? Cheguei num congresso como esse, ele estava sentado lá, olhei para ele, eu carioca, ele paulista, olhei para ele e falei bem assim: covarde. Ele falou: rapaz, que cara nojento, meu irmão. Você pode ver isso no YouTube lá, a pregação dele. Rapaz, que cara nojento. Aí eu voltei para ele: covarde. E Deus ainda vai usar alguém aqui hoje para dizer que você é covarde. Era uma coisa dele com Deus. Um pastorzão, cara, viagem para todo quanto é lugar, uma bênção de Deus. Muitas vezes eu me aconselhei com ele. O pastor Mário Freitas começou a pregar, falou bem assim:
receber alguém aqui assim, 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 assim e assim. Pode parar de falar, sou eu mesmo. Aí eu orava, eu ficava deprimido em casa. Eu falava, Senhor, eu queria tanto ser igual aquela pessoa que pregava na igreja, todo mundo se sentia bem. Aleluia. Eu queria tanto falar, você vai receber 1 milhão e todo mundo ganhasse 1 milhão na conta. Olha como é que todo mundo ia me amar. Aí eu chego na igreja e falo, você não vai receber 1 milhão, ainda vai ter que dar 1 milhão. Os caras não têm, meu irmão. Aí Deus me disse assim, André, pare de orar por isso, porque você nunca vai ser assim. Aceita que é mais fácil. Não peça mais para parar de falar, peça para que as suas palavras sejam paz para quem te ama. É por isso que na escola a gente bota tantas pessoas diferentes, porque eu não alcanço todo mundo. Eu não consigo. Tem gente que não vai gostar do meu estilo de pregação e pronto, amém. Mas vai gostar do Léo. O Léo está virando. Tem gente que não vai gostar do Léo, vai gostar do Jefinho. Ou do pastor Edson. Do Ari. Irmãos. Jesus te ama. Assim. O meu apóstolo, sinceramente, o meu apóstolo é esquisito. Ele tem um manto que eu nunca vi. O cara na última ministração quase infartou. Ele começa a pregar e de repente, na última escola, está todo mundo chorando no meio da ministração. Eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, esse povo está chorando de quê? Você nem começou a pregar. Mas é porque meu apóstolo passa muitas horas orando. Ele desafiou todos os pastores do ministério a orar todos os dias 3 horas em línguas. Eu ia lá para dentro da igreja, um dia eu até peguei a vassoura, comecei a varrer lá. Aí o rapaz chegou para mim e falou, pastor, me dá a vassoura aí, deixa eu fazer. Eu falei, não, eu estou fazendo um ato profético. Qual? Estou tirando toda a sujeira da minha vida aqui, eu estou varrendo aqui, cada vez que eu varro, o Senhor me limpa. Um homem de oração que conquista muitas das coisas que ele tem por meio da oração. Pega meu celular lá que você vai ver 5 horas da manhã. Ele libera uma palavra para mim, sempre é diferente. Você também recebe mensagem? Não recebe? Ele ora todos os dias naquele horário e ele fala coisas específicas e vai orar. Homem de oração. Claro que tem coisas que a gente pega do líder e toma pra gente, porque semelhante atrai semelhante. Aquilo que a gente respeita nela, a gente prospera, mas a gente não escolhe. Alguns de vocês aqui escolheu que é dom de cura e falou, não, decidi. Mando mais que Deus. Se é dom imerecido, se é dom de Deus, a gente não escolhe. Senão a gente ia escolher sempre o quê? Quando a Bíblia diz para você escolher os melhores dons, está querendo dizer não aquilo que você vai escolher de todos os dons, mas para você dar prioridade àquilo que Deus tem para você, porque o que é melhor para você é aquilo que Deus tem para você. Se você descobrir aquilo que Deus tem para você, o que você vai mais fluir. Não adianta você ser um pastor e querer ser apóstolo, você não tem chamado apostólico. O apóstolo é pai e lança fundamento. É por isso que está essa confusão. Irmãos, eu vou a mais de 200 igrejas por ano. Tem muita gente que está largando a igreja. Pastor Carlos é uma prova disso, né, Pastor Carlos? Assumiu uma igreja que o pastor chegou no domingo e falou, estou indo embora, não quero mais nada com ninguém, e foi embora. Não é verdade, pastor? Você está cuidando lá de muita gente. No domingo o pastor falou, não vou, e foi embora, nunca mais voltou. O senhor é pastor auxiliar da igreja, está cuidando da igreja até hoje com o maior amor, foi para um lugar maior, passando uma luta agora. Vem cá, pastor Carlos. Hoje, quando acabar essa ministração, eu desafio a dar uma oferta para ele. Ele largou o emprego dele para cuidar de 200 filhos. Largou o emprego dele. Tem um chamado pastoral tremendo. O povo da igreja tem prosperado. Mas nesse momento, eu quero te dar uma oferta também. Ele está passando por dificuldade.
cuidando de gente. Porque ele decidiu cuidar de um povo que alguém abandonou. Tem sido um ano difícil para ele, porque eu não sei se você sabe, na cidade dele, quase todo mundo está desempregado. Não é verdade? Não é verdade? Está uma dificuldade. Não é porque os irmãos não são fiéis, não. A renda da igreja caiu. Para ficar pior, parece que a Petrobras vai sair de lá. É uma demissão em massa. Hoje esse pastor vai ser sair daqui abençoado desse lugar. Esse mês ele vai ter preocupação com o aluguel dele, porque ele está cuidando de vidas e a gente está aqui para cuidar dele também. Sabe por que eu tenho orado? Para que pastores como esse encontrem coberturas, que não estejam interessados no ministério dele, mas estejam interessados nele. Você sabe por que eu trago algumas pessoas em escolas como essa? Porque eu quero que alguns pais encontrem pessoas para cobrir como ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele ama a vida. A esposa dele, uma lojinha, né? Lutando lá. Hoje você vai ofertar na vida dele, porque é algo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus quer abençoar alguém, a gente oferta nessa pessoa, porque algo muda a gente. Se você ofertar nele, você está dizendo que você ama quem cuida de algo, quem cuida de pastor. Amém? Te amo, tá? Você não tem noção do que ele fez para estar aqui. Madrugada ele estava lá. Ele já tinha desistido, não é? Eu disse para ele assim: eu não abro mão. Vem para cá, traz seus filhos todos. Vem ficar com a gente 3 dias. Muita dificuldade, luta. Aluguel de igreja, essas coisas, luta. Não porque é infiel, mas porque decidiu obedecer a Deus e cuidar do povo. Só vai conhecer vários Judas, serão inevitáveis, vão falar mal de você. Bom, mas escute, não se preocupe com quantos Judas aparecerem na sua vida. Deus sempre vai levantar pessoas de outros lugares para te abençoar e para te honrar. Sempre vai acontecer isso. Então por que Judas caiu? Porque ele estava se inclinando para o mal, ele estava se alimentando do mal. Sabe, eu não entro na casa de rebeldes. Eu não permito que as pessoas falem mal da minha liderança na minha presença. Porque se eu permitir, eu vou me alimentar dessa doença e eu vou ficar doente também. Tem gente que gosta de se relacionar com isso. Eu agora vou numa cidade de alguém que eu dei uma cajadada bonita e errou. A pessoa está fazendo uma festa para me chegar lá. Mal sabe o que vai encontrar. O problema é que quando a gente desobedece, dá uma sensação que a gente se deu bem, igual o Jonas. Jonas desobedeceu até dormindo. Talvez você está dormindo, você acha que está se dando bem, que nada aconteceu contigo. Diga para o seu irmão: cuidado, porque nos próximos dias você, Judas, ou você se converte, ou vou te jogar no barco, hein? E não vai ter peixe para te engolir, não, é jacaré mesmo. Judas começou como todos os bêbados loucos começam, com uma pequena dose. A pessoa se vicia com uma pequena dose, começa a tomar um pouquinho de desonra, depois toma mais um pouquinho, depois toma mais um pouquinho,
depois toma mais um pouquinho, quando ele vê, ele já está embriagado de desonra. Aí começa a agir como louco. Não é, pastor Robson? Você acredita, pastor Robson, que uma pessoa que não tem chamado para ser pastor, não tem dom, não sabe pregar, cisma que quer ser pastor, quer abrir uma igreja. Triste é quem entrar nessa igreja. A pessoa não sabe nem falar direito. Eu não estou falando falar o português, não. É não falar nada. Não fala uma coisa coerente com a outra. Aí sabe o que acontece? Deus permite que essa pessoa fique louca antes de abrir a igreja. E se ficar louco antes de abrir a igreja, só quem morre é ele sozinho, não o povo que vai estar com ele. Diga para você quer ficar louco? Comece a fazer algo que Deus não te chamou. Você quer ficar estressado? Comece a fazer algo que Deus te chamou. Porque uma coisa eu vou te falar: quando Deus fala com você, Ele cumpre. Pode ser a coisa mais louca e absurda que existe. Se Deus falar com você, Ele é fiel para cumprir. Amém. Houve um dia que Satanás falou esse coração e ele permitiu entrar. Eu costumo falar que pastor sofre muito, porque se ele comprar um carro novo, está roubando. Se ele andar de carro velho, como é que pode? Relaxado, não cuida do carro. Se a mulher do pastor começar a andar bonita, linda, metida, nojenta, se andar mal arrumada, fedorenta, ó. Se o pastor beijar muito a mulher, caraca. Se ele não beijar, não anda. Se o evento dá certo, é uma bênção, glória a Deus. Deu errado, é culpa do pastor. Por quê? Porque a gente tem a tendência de acusar o outro pelas nossas incompetências. Claro que você não vai gostar de uma palavra como essa se você for Judas. Você vai ficar indignado, sabe por quê? Porque o seu caráter está sendo revelado. Cadê o Gabriel? Chama o Gabriel aí para mim. Esse menino tem 19 anos. Isso aqui é uma bênção de Deus. Vem cá. Estou muito feliz de conhecer o Gabriel. Conheci ele lá como um tesouro escondido. O menino tem um talento, um fotógrafo top, uma arte. Ele fez a arte daqui, ó. Nos abençoou. Foi chamado pelo Profeta da Dança para lá, para trabalhar lá também, na escola Profetas da Dança. Ontem Leonardo chamou. Não é porque ele é um fotógrafo, a Paula é fotógrafa. No dia que a Paula está grávida, e a gente não permitiu que ela fizesse nada, porque a gente ama tanto ela, e aquela mulher é guerreira. Essa mulher é doida. Diante de Deus, se não proibir, ela carrega a caixa de som barriguda. É guerreira mesmo. E proibiu, não é? O que ela falou? Nem vou lá, porque senão eu vou querer trabalhar e vou deixar. Aí Deus coloca uma pessoa assim, ó, 19 anos, simples. A gente encontrou ele lá, começamos a conversar com ele. Como é que você fala? Show, né? Como é que é? Top. Não, top não. Top quem fala show. Não, você fala um maneiro, cara. Você fala uma coisa legal pra caramba. Show. 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 Falei, cara, eu só vou fazer um negócio assim, assim, ele. Show. Que isso, o meu chamado é fazer com que pessoas como essa fluam. Porque eu acredito tanto no reino, que eu acredito em fotógrafos cheios de unção, eu acredito em advogados cheios de unção, eu acredito em médicos cheios de unção. Eu quando oro para um médico, eu digo, Deus dê a ele uma técnica que ninguém inventou. Quando eu oro para um advogado, faça ele enxergar algo que eu não enxergo. Você vai ver as fotos.
Você sabe por que ele tira fotos? Para que você traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Porque você vai ver algumas fotos e vai falar bem assim: meu Deus, naquele dia eu estava quebrantado, por que eu estou me perdoado hoje? Sabe por que a gente pediu ele para tirar foto? Para que você não precisasse tirar as suas. Porque senão você ia falar assim: eu estou recebendo, vou tirar um selfie. Ó, a pessoa cai no Espírito Santo, aleluia. 19 anos. Quando eu falei para ele: cara, por que seu computador está lento? Ele disse assim: não, é porque eu estou economizando 2 núcleos, só botei um para funcionar para a vida útil. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, volta ao normal, porque você vai ter um Mac. Esse computador você vai dar de oferta, filho. Pouco tempo você vai dar um novo top. Isso é normal, porque você semeou. Você veio para cá, você cobrou quanto? Show. São pessoas assim que mudam a nossa vida. Meninas de 19 anos, que ao invés de estar fumando maconha, estão servindo ao Senhor. 19 anos. Vai voltar cheio do Espírito Santo. Eu falei para ele: quando você chegar lá, não conta para ninguém. Senão eu vou falar: nojento, foi para o Rio de Janeiro, agora está em Minas Gerais, profeta da danças. Vai estar em Manaus, aleluia. Agora é filho bendito. Que isso, meu irmão? Chega lá calado. Como é que foi? Tranquilo? Show. Mas a escola fala, foi apenas um clique. Eu queria uma fazer. Ele é menos importante porque ele faz parte da mídia da igreja. Ele é menos importante porque ele não pega um violão e toca e canta uma canção. Ele é tão adorador quanto você. É que ele está adorando com a arte, com a fotografia. Agora imagina se não fosse ele. Imagina a fotografia que Deus está tirando de você. É boa ou é ruim? Porque a fotografia, depois de um tempo, perde o brilho e desconta. Olha para o seu irmão e fala: você não anda meio descontado. Eu já decidi que eu vou ter um sítio. Mas é porque Deus falou comigo que eu ia ter um sítio. Poxa, pastor, você sonha em ter um ministério, aleluia. Você está trazendo esse povo para cá, porque você vai abrir uma igreja, vai chamar todo mundo. Eu sonho em ter um sítio, cara. Eu sonho em ter um sítio. Para mim, ser um centro de treinamento igual ao Jocum, onde as pessoas possam estudar comigo de 4 em 4 meses, com módulos diferentes. 2 meses só para casados, depois só para jovem. É o que eu sonho. Eu sonho tanto que eu sonho você trabalhando nesse sítio, você ministrando esse sítio. Eu sonho demais. Aí Deus quis que eu sonhasse mais. Eu cheguei numa casa, imagina isso, eu cheguei numa casa, estou conversando com o pastor, eu falei: pastor, como é que o senhor fez esse tempo? Como é que aconteceu? Ele falou: não, eu abri minha cela com 20 pessoas no meio da favela, pastor Cristiano. Quando eu estava na minha cela com 20 pessoas, chegou um empresário lá e disse para mim assim: cara, o que você faria com 2 milhões de reais? Aí ele falou: olha, eu faria isso, construiria isso. Ele falou: tá aqui os 2 milhões. Pastor Cristiano hoje, uma referência para mim, começou com 20 pessoas. A igreja dele é gigantesca. Ganhou 2 milhões de oferta. Eu já fiz escola lá, estou falando daquilo que eu vi. Daquilo que eu vi. Agora o empresário falou para ele: vamos construir outra igreja. Ele falou: agora. Ele já está com 3 igrejas. Começou com 20 pessoas. Sabe como ele começou? Quando
o pastor dele mandou ele para um lugar que talvez ele não queria, só para cuidar de 20 pessoas, e ele obedeceu. O início foi muito difícil. Uau! Então, será que eu sou Judas? Quando meu pastor me pega, quando eu estou bombando, cara, eu estou arrebentando. Aí ele fala, agora tu vai para lá. Não! Ele está me rebaixando porque eu estava aqui. Ele me mandou para lá. Não, a gente só manda aquilo que é bom, a gente não manda aquilo que não presta. O apóstolo Edson, que é o esposo da apóstola, diz assim: eu só mando o meu melhor. Porque quando a gente envia o melhor, é a certeza que algo vai dar certo. Agora você pode dar uma oferta chimirinho, né? É só um celular quebrado, aquele celular mais chimirinho que você pega em oferta. Diz, estou dando meu melhor. Eu falei, irmão, difícil é tu dar teu iPhone. Eu não sei nem quantos eu já dei, irmão. A iPad, então, Jesus, eu não sei nem quantos. Já nem me apego mais, porque você não se apega. Sabe quando a gente é Judas? Quando Deus começa a falar conosco, a gente quer se voltar contra o sistema. A gente não quer aceitar. Aí a gente começa a culpar os outros. Eu aprendi uma grande lição esses dias, irmãos, a não escutar algumas pessoas que estão reclamando de algumas coisas. Às vezes a gente se mete para salvar os outros, nem sabe da história, a gente sofre. Sabe? Você quer crescer? Segue orientação. Deixe de ser menino. Coloca a viola dentro do saco, fecha, tudinho da capa, vaza, sai da frente. Entendeu? Diga para o seu irmão, não queira ser o tudão. Né, Jefinho? Não, de jeito nenhum. Só para ficar gravado na posteridade. Diga para o seu irmão, não queira ser o tudão. Deixa Deus ser o top, os top, os top, os top, os top. Judas até quis devolver o dinheiro, mas o nosso sistema religioso não aceita. A gente não aceita, a gente não quer que as pessoas se arrependam, a gente quer punir. A gente quer punição, a gente quer ameaça. Tu não vai não? Tu não vai não? Ah! Cador miserável. Cara, como é que alguém pode amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoa? Diga para o Senhor, o seu chamado não foi para amaldiçoar. Deus não te chamou para amaldiçoar ninguém. Então não faça isso. Seu novo senhor, o dinheiro. E o dinheiro faz para ele um pedido, uma mão sempre faz um pedido. Me entrega uma oferta de sacrifício. Aí ele vende. Vou te falar, sabe por que muita solteira que ainda não casou? Porque é perturbada. Sério? Tem menina que ainda vai ficar uns 2 anos sem arrumar até namorado, de tão perturbada que é. Tem menino que não vai arrumar. Então se converte logo. Porque toda menina que Deus coloca na sua vida, você abusa dela, tocando em lugares que não deveria. Se Deus colocar a pessoa de Deus para a sua vida, você vai estragar. Você sabe por que Deus não te prospera? Porque você é ladrão. Toda vez que Deus te prospera, você rouba o Senhor. Você dá a volta em Deus. Está na hora da gente voltar a ser fiel. Está na hora da gente começar a voltar aos princípios. Mamão, existe um sacrifício. Se você amar o dinheiro, ele vai sempre pedir um sacrifício. É por isso que renunciar é tão difícil.
gosta de ouvir palavra de oferta. E a gente acha que o pastor está pedindo dinheiro, não entende o que é um libertador financeiro. Agora Mamon pede uma prova final. O sacrifício de uma amizade santa. Meu Deus do céu. O sacrifício de uma amizade. Trair alguém que era bênção para ele. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu não quero que você traia seu pastor. Não quero que você traia sua liderança. Eu não quero que você traia sua esposa, nem traia seus filhos. Você que está em adultério, me procura. Porque eu quero orar por você. Você que está cheio de parada errada dentro da sua casa, cheio de pornografia, procura alguém daqui. Você, menina, que tem um desejo diferente daquilo que Deus tem para você, procura uma mulher da equipe. Porque a gente quer orar por você. A gente não vai tratar de você aqui, porque isso é com o seu pastor. A gente vai te ensinar como falar com ele, como começar um tratamento. A gente não pode roubar a liderança do seu pastor. Foi ele que foi escolhido para te tratar. Mas a gente pode diagnosticar e te dar, e te dizer a quem você precisa preocupar. É quase como um clínico geral que vai te encaminhar para uma pessoa especialista em resolver o seu problema. Eu um dia fiz um exame chamado cultura da urina para identificar quais bactérias eram reagentes e as outras que não. Você precisa pedir a Deus para você saber qual é o remédio necessário para você. E se você é um pastor que está no erro, me procure. Vem conversar comigo. Não procure mais ninguém. Procure a mim. Judas caiu de surpresa. Veja onde ele foi, com quem ele negociou, com quem ele tratou, com quem ele se relacionou. Judas há muito tempo era um homem caído, só esperava uma oportunidade para corromper a sua mão. Jesus disse para ele: vai e faz o que você tem que fazer. Vai. Você já está com a decisão tomada. Tem momentos que as pessoas falam: Deus falou comigo isso. Sabe o que a gente fala? Se Deus falou com você, eu vou fazer o quê? Mas você já reparou que muitas pessoas, para desobedecer, dizem que Deus é que mandou fazer? Não, Deus que falou comigo isso. Falou nada, foi tua alma. Não, Deus ia falar com você. Está acontecendo um evento lá atrás. Deus ia fazer para você fazer um evento particular em outro lugar. Exatamente como aconteceu com a rainha Vasti. Havia uma festa. Quis fazer a sua festa pessoal. Aí ficam chateados quando Deus denuncia uma coisa. Às vezes você desonra a pessoa, porque a presença é um sinônimo da honra. Às vezes a pessoa está contando com você, aí você vai dormir. A pessoa sonha 8 anos para fazer uma coisa, e você vai dormir. Você quer ser um pastor, quer viajar pelas nações, se não consegue ficar um tempo orando com Jesus, igual os discípulos que dormiram? Será que você não pode abrir mão de 2 horas de sono? Uau! Será que é só os jovens que podem fazer 12 horas de adoração? Será que só quem toca é que é adorador? Você prefere dormir. Você podia estar aqui meia horinha, adorando ao Senhor, porque talvez nessa hora Deus ia te ensinar a adorar em casa. Porque é muito fácil adorar na frente dos outros e adorar em congresso. Difícil é você orar e adorar dentro da sua casa. É por isso que você foi dormir, porque tem hoje que você está dormindo.
Seu sono te venceu essa noite. Jesus perguntou para os discípulos: vocês não podem ficar nem um tempinho comigo? Não, isso é coisa de jovem. Ah, entendi. Não é coisa de adorador? Não é coisa para você? Poxa, pastor, achei que eu estava arrebentando. Sim. Aí ele taca a formiga, o preguiçoso. Você quer ser pastor? E quando você acordar 3 horas da manhã para cuidar de gente? Não, só quero ser pastor de 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Hoje, pastor, o senhor está me ofendendo. Eu não, quem se ofendeu foi você. No momento importante da escola, onde você deveria estar adorando, você decidiu dormir. Você podia ter ficado pelo menos 5 minutos, 10 minutos. Você dormiu. Ah, mas eu estava cansado porque eu ouvi muitas palavras. Claro que existem as desculpas razoáveis. Você tem bebê, você tem criança, você está passando mal. Não estou falando isso. Eu estou falando de você que vive inventando desculpa para nunca estar presente naquilo que lhe custa. Você só vai naquilo que é bom para você. É cômodo para você. Te agradou, você está. É por isso que na hora de reunião de palavra e de oração vai 2 velhinhos e 2 crianças. Mas no culto de domingo à noite está todo mundo brigando até para tocar. É por isso que tem música. Sabe por que a gente botou vocês para louvar de madrugada? Para ver se vocês começam a louvar na quarta-feira na sua igreja. Parar de brigar pelo domingo e começar a fazer essa onda de avivamento na quarta, na quinta, na sexta-feira na sua igreja. Para ver se você é crente mesmo. Ou se você é domingueiro. Ah, Deus, não tem ninguém para tocar, mas tem você lá, adorador. Não, você quer pregar na igreja, mas você não se senta para ouvir ninguém pregando. Eu estava com sono também, estou pregando o tempo todo, tocando o tempo todo, cansado, estava aqui até 3 horas da manhã. O Diego estava aqui igual um louco pulando, né? Ué? Ah, não, mas é o seu ministério. Sim, meu, verdade. Então esquece tudo que eu falei aqui. Como é que é você dentro da sua igreja? Porque o que você foi aqui é um reflexo de como você é. Você que lavou o banheiro lá, provavelmente você limpa muita sujeira na sua igreja, que você gosta de servir. Você que fingiu, porque tem gente que não gosta não. Você sabe que eu lavei banheiro nessa escola? Lavei. Tem gente que não gosta. Que vergonha é lavar banheiro. A gente tem que implorar para os outros lavar banheiro, fica ofendidinho. Diz não em tudo, não. Vai fazer qualquer outra coisa, cara, porque a gente vai lavar banheiro pro resto da nossa vida. A diferença é que às vezes a gente lava privada. E tem crente que é igual a privada. Existem 3 tipos de vaso. Tem crente que é igual ao vaso sanitário. Por mais que a gente limpa, só continua recebendo aquilo que não presta. A gente limpa o cara, ele continua recebendo só aquilo que não presta. Tem gente que é igual aquele vaso de flor artificial. É bonito, mas não tem vida. E tem gente que é igual aquele vaso cheio, guardado dentro da geladeira com óleo. Nunca quebra ele com o óleo vazar e fluir das pessoas. Se você não tiver um coração voluntário aqui, você não vai ter esse coração voluntário na sua igreja. Está na hora de você servir a sua igreja com um coração voluntário. Senão você vai trair a visão. É por isso que a gente dá essa palavra no último dia. Para você sair daqui e servir os seus pastores, servir a sua igreja, honrar seu pai e honrar sua mãe. Porque você não é melhor do que ninguém. Congresso não vai mudar a sua vida, me perdoe. Poxa, pastor, eu estou aqui há 5 dias, o senhor está falando que vai mudar. Não vai mudar. O que vai mudar é vida devocional diária. É relacionamento com Deus. É presença nos cultos de crescimento e de palavra para você crescer. Aí sim, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai estar aqui ministrando e vai estar ministrando nas nações, porque você vai ter unção, porque você respeita a alma.
come. Você não precisa me trair. Sabe o que Jesus está falando para você? Cara, você não precisa pecar e fazer isso. Eu estou te dando o melhor. Para de mendigar para os outros. Me responde uma coisa: quantos gostariam que seu filho ficasse mendigando aos vizinhos alguma coisa? Ninguém. Por que você mendiga as pessoas ficam se oferecendo para pregar? Nunca me ofereci para pregar. Nunca me ofereci, nunca liguei, por favor, me leve para pregar. A única vez que eu faço isso é quando eu estou numa cidade já e eu falo, já estou aqui, quero estar com vocês. E mesmo assim isso deve ter acontecido 3 vezes. Porque quem se convida não é digno de honra. Tem gente que é mandando CD para a igreja. Aí, você tocar essa igreja. Tem gente que quer ter um coração bom. Pastor, eu quero te dar essa música que Deus falou comigo. Irmão, música não se dá. Existe uma coisa chamada direitos autorais. É sua pro resto da vida. Você permite que o outro cante. E como a gente é de Deus, a gente não é dono, nem da nossa. A gente bota por causa da lei. Mas você acha que eu vou pedir alguém de cantar uma música que eu nunca é dele? A gente precisa entender algumas coisas. Porque senão a gente sai de uma escola como essa e a gente fica bem louco. A gente acha que o nosso pastor está errado, que os líderes estão errados. O errado é você, meu irmão. Se você mudar, as situações mudam ao seu redor. A gente não começa mudando a vida do outro, a gente começa mudando a nossa própria vida. Foi como você ouviu aqui, tira a máscara. Diga para o seu irmão, tira essa máscara de Judas que não te pertence. Esse pobre discípulo condena a si mesmo. Ele tinha tudo e preferiu. Escute uma coisa: Judas no início teve sucesso. Vamos dizer assim, teve até salário. Olha, rapaz, você não tem noção do que Deus vai falar comigo com um cabra que eu estou marcado para ir lá. Fiz uma coisa muito errada, me convidou e está fazendo uma festa e Deus já me deu uma palavra e vai ser aquela palavra. Rapaz, eu chego a tremer meu corpo. Fico louco, cara. Porque hoje você pode estar com um bom salário, hein? Está feliz de vida e dizer que Deus é que está te dando. Quem está te dando não é Deus. Cuidado. Porque tudo aquilo que um homem dá, um dia ele cobra. Um dia ele cobra. Onde está o túmulo de Judas? Quantos livros foram escritos para falar dos milagres que Judas fez? A gente não escreve sobre desonra. A gente não divulga desonra. Todas as vezes que alguém prega sobre Judas, só demonstra o seu caráter corrompido. E você, quando você morrer, vão escrever um livro contando seus feitos ou a desgraça que você foi em vida. Morreu o assassino, mentiroso, o adúltero, destruidor de igreja, rebelde. Você acha que lá no céu Deus vai receber você e vai falar bem assim: nossa, entra traidor. Não, mas vai ter uma porta muito grande para você. Inferno. O processo da sua queda havia iniciado. Estou diante de alguém que está no processo ou alguém que já traiu. Porque se você traiu, tem jeito para você. Antes que você se mate. A gente está aqui nessa escola orando por você para que você não se suicide. Conclusão. Observe o que Judas testemunhou. Ele testemunhou o mestre sendo um referencial. Ele testemunhou as multidões sendo curadas. Ele testemunhou milagres. Ele testemunhou a mensagem.
mas mesmo assim, pelo milagre, multidão, mensagem e testemunho, não quis mudar a sua natureza. Você está aqui fazendo o quê? Ouvindo mensagem, testemunho, milagre e vendo uma multidão. E se você não cuidar, você vai sair daqui com Judas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já passei por aluno que falou mal da escola. Perguntava para ele, mas como é que foi a escola? Não, a escola foi de Deus. Quem pregou foi de Deus. E o que você tem para falar mal da escola? Ah, muita ostentação. Meu Deus do céu, que ostentação é essa? Você dormiu num lugar cheio de gente, com roncos de várias tonalidades. Ano passado teve uma mulher que ficou no quarto onde 9 mulheres roncavam. Ela chegou para a gente chorando e ela falou que assim, pastora Daniele, pelo amor de Deus, eu amo minha mãe. Ela, por quê? Porque a minha vida toda reclamava do ronco dele. Até eu ver essas 9 mulheres roncando a noite toda, o avivamento na casa dela. Estou sentindo saudade do meu ronquinho. Deus colocou você para ficar do lado da cama de alguém que você durante 5 dias nem cumprimentou. E era essa pessoa que ia mudar a sua vida, mas você não cumprimentou. Sabe por quê? Porque você veio para essa escola e só ficou preso à sua panelinha. Você não vai crescer se você não se arrepender. Você se relacionou com as mesmas pessoas, mesmo a gente tendo mudado você de quarto, você saía do seu quarto e ia para a sua panelinha. Quer ganhar as nações se está preso numa panelinha. A aposta só no dia do aniversário dela, para ir para um outro estado, sozinho, sem o marido, sem os filhos, para ministrar a palavra, para se relacionar por amor. Isso vai acontecer com você. Claro, a família vem junto, mas vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Se você não quer se relacionar numa escola como essa, diga para o seu irmão, vai fazer qualquer outra coisa, vai pregar o evangelho não. Ou então você faz uma tenda assim, só com os 4, 5 pessoas da sua igreja, que são amigos, você fica pregando para eles pro resto da vida. Diga, Deus está falando contigo, né? Deus está revelando você que fugiu para lavar o banheiro, né? Você que fingiu que estava dormindo quando alguém te chamou, né? Vamos lá. Você que passou pelos outros, você olhou para a cor. Porque a gente diz que a gente não é preconceituoso. É sim, irmãos. Chegou um rico na igreja, a gente quer falar logo com o rico. Chega um pobre na igreja, a gente não quer conversar. Eu nunca vi alguém se rebelar, chegando para o pastor e falando assim, pastor, olha só, eu vou sair dessa igreja, estou me rebelando e dar todos os pobres miseráveis. Todo rebelde procura os ricos para financiar algo que ele não tem, unção. A maior desgraça de um próspero é seguir um Judas, porque vai morrer junto com ele e vai ficar sem nada. Ele perdeu a oportunidade de ser transformado, porque escutava o discurso, mas não deixava que esse discurso entrasse no seu coração. Claro que vão ficar chateados quando eu pego uma palavra como essa. Essa palavra revela o seu caráter. Mateus 27, 5. E ele, atirando para o templo as moedas, se retirou e foi enforcado. Em Atos 1, 25 diz assim, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ao rejeitar Jesus, ele destruiu o seu próprio destino.
Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi falar com o chefe do sacerdote. Ele disse: quanto vocês me pagam para entregar a Jesus? E eles pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Talvez você só não caiu até agora porque faltou a oportunidade. É como no momento de uma unção, alguém olha para um músico que está ministrando e fala assim: ah, se ele não fosse casado, seu espírito de Jezabel, do inferno. Você pensa que ninguém escuta quando você fala uma loucura como essa? No mínimo, é uma conversa estranha. Você sabe por que Deus às vezes faz uma coisa como essa? Não é porque Ele quer te humilhar, não. É porque Ele sabe que foi só uma conversa estranha. Mas não é quem você é do coração. Aí Deus protege todos. Jesus sabia que a orelha que caiu de mal no coração é uma conversa estranha. Não era traidor. Pedro, sai da frente. Você sabe por que é uma palavra como essa para você? Não é porque Deus quer te bater, Ele quer te beijar. E você não vai ser um Judas na sua igreja, na sua família e no seu ministério. Você não vai ser. Diga para o seu irmão: eu não vou ser um Judas. Se essa palavra foi para você, sai do seu lugar e ajoelha aqui na frente. Se Deus falou com você, sai do seu lugar e ajoelha aqui na frente. Eu me rendo a Ti, meu Senhor, me entrego a Ti, meu Salvador. Deixa eu só te falar uma coisa para terminar essa mensagem. Jesus, Ele nunca mudou seu caráter por causa de Judas. Você não tem que mudar por causa da traição. Se você foi traído por alguém e você hoje se sente ferido e você quer ser semelhante a Jesus, você não quer tratar as pessoas por causa dessa traição, sai desse lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Para você ser semelhante a Jesus, mesmo quando você for traído, magoado e ofendido, você não se